Bom, boa noite a todos e a todas. Sejam aí muito bem-vindas, né, a mais um encontro da disciplina de Educação Especial, né? Estamos aí no nosso 13º encontro, já estamos mais perto do fim, né, da disciplina, mas eu fico, né, aproveitar essa oportunidade que estamos aqui ao vivo para falar que estou muito feliz com o resultado, né, da A1, né? Muita gente teve, não só exatamente o número, né, da questão da nota, né, mas todo o desenvolvimento, né, que eu e o professor Gleiber vimos ali no ambiente, né, vimos ali a participação efetiva de vocês, né, da grande maioria ali nas atividades, nos fóruns, né, na construção da disciplina e nas aulas síncronas também. Valdicleia, fique à vontade. Você quer perguntar algo? Quer falar? Não? Eu acho que a Valdicleia levantou a mão sem querer. Então, pessoal, foi muito bom o resultado, né? A gente viu ali. Sabemos, né, que temos aí estudantes que estão entrando, né, depois dos nossos últimos encontros, né? Estudantes que entraram até ali depois da A1, né? A professora Mariana, eu acho que já conversou com vocês da questão das atividades, né? Da questão de forma geral, como tudo vai ser tratado, mas caso vocês tenham alguma dúvida, né, sobre a disciplina e queiram perguntar para mim, queiram falar, ou queiram conversar com o Gleiber também, vocês podem mandar mensagem lá pelo Educa, tá? É um caminho, né, que nós temos, né? É possível a gente manter essa comunicação por lá. Mas se for algo que precise de mais urgência, estou colocando aqui o meu e-mail, tá? Que e-mail eu estou sempre conectado, estou sempre vendo, então é mais fácil ali de responder. E a mesma coisa com o Gleiber também, né? O professor Gleiber está lá no ambiente, ele tem mais contato ali com vocês, ele tem esse contato mais próximo ali com vocês no ambiente, porque faz parte ali da função dele fazer esse acompanhamento ali mais próximo, beleza? Então vocês podem falar com ele, mas qualquer coisa também podem falar comigo. Muitas questões também que a gente já resolveu, vocês conversaram ali com o tutor ou a tutora presencial do polo, e essas questões elas vieram para a gente resolve também, mas o ideal assim, é que sempre venha ali que seja melhor que venha ali ou pelo Educa ou por e-mail, tá? Para a gente conversar melhor. Quem tiver qualquer dúvida, né, qualquer questão aí que queira fazer, tá? Fique à vontade. Eu vou aproveitar esse momento também, porque eu acho que talvez tenha faltado essa explicação maior na primeira etapa, tá? Mas eu queria falar para vocês como vai ser dividida a nota da A2. Na verdade, ela vai ser dividida da mesma forma da A1, né? Existem as atividades que vocês fazem no ambiente, né? Que essas atividades elas valem de 0 a 4, né? Então vocês podem ter ali 0 a 4, né? No de alguém. É, Nea, eu vi aqui que a Neiane ligou aqui pelo Meet. Você quer falar alguma coisa ou foi algum engano? Nea? Boa noite, professor. Desculpa aí. Eu estava tentando mudar o Meet aqui para o aplicativo e acabei foi chamando, ligando. Não, tem problema não, imagina. Bom, e aí eu vou aproveitar agora para falar para vocês de como é que vai ser, né, essa divisão na, nessa segunda etapa, tá? Então, essa é de 0 a 4, né? Essas atividades que são virtuais, tá? E a gente já teve uma atividade, né? As atividades, elas valem ali de 0 a 1, né? Do, no, enfim, né? Essas atividades, elas valem 0 a 1, e os fóruns, eles valem meio ponto, tá? Então, nós tivemos uma atividade que foi da aula passada, né?
acho que foi de política, né, do Tocantins, as políticas públicas do Tocantins, e nós vamos ter outra, né, em breve, tá? E aí, os fóruns, eles valem de 0 até meio ponto. Então, assim, é muito importante para quem está chegando agora, para quem ainda não está tendo tanto essa experiência, a, a participação efetiva ali no Educa, tá? É muito importante não só porque tem que fazer, porque tem que ter as atividades, porque a gente percebe, né, quando a gente está aqui vendo, a gente percebe que os estudantes que são mais presentes ali no Educa, eles são estudantes que acabam se dando melhor, porque a gente vai vendo são estudantes que estão ali mais engajados, são estudantes que estão ali com as leituras em dia, né? Eu sei que todo mundo, nós todos temos dificuldade, a grande maioria de vocês trabalha, né? E aí à noite, né, vem aqui fazer as atividades e tal. Eu sei que é difícil também, já passei por isso, né, de trabalhar e estudar, não é fácil, né? Mas é bom a gente organizar uma rotina, né? Organizar uma rotina de estudos, organizar ali a nossa vida, principalmente agora nessa reta final, né? Porque a gente está aí mais ou menos um mês, né, de terminar a disciplina, tá? Então, explicando aqui para vocês, na rota número 10, nós tivemos um fórum, né, sobre inclusão de estudantes com TEA, na educação básica. Essa participação ela vale até meio ponto. Depois, na rota 11, fórum de tecnologias assistivas, né, assistivas, que foi até nosso último encontro assíncrono, né, que também vale meio ponto. Na aula 12, nós tivemos a atividade de políticas públicas de inclusão do Tocantins, era aquela que eu estava falando anteriormente. Essa atividade, ela vale até um ponto, tá? Então, hoje, né, desde hoje, né, nós temos também uma nova atividade, né, que é o fórum, né, da leitura e escrita do aluno com transtornos específicos. A gente vai falar hoje tanto do TEA, né, de transtornos gerais, quanto também altas habilidades. Então, participem, não esqueçam, deixem lá seus comentários, tá? Semana que vem a gente vai ter outro fórum, tá? Nossa 15ª aula, e no nosso último encontro, assim, né, de conteúdo, nós vamos ter a nossa última aula, né, que vai falar sobre atividades de gestão, tá bom? E como a gestão é importante nesse processo de educação inclusiva. Depois disso, nós vamos ter ali nosso encontro síncrono de novo, nosso último encontro síncrono para revisar a A2, e aí depois vocês fazem a A2 e, né, continuam aí a carreira de vocês no curso, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Quer aproveitar esse momento para falar algo ou tá tudo bem? Tudo bem, né? Beleza. Então, vamos aí à nossa aula de hoje, né? O nosso encontro de hoje, né? Que, né, algumas pessoas já se manifestaram ali falando que estão aproveitando muito bem os conteúdos da disciplina, as aulas já, né, na sua execução ali do trabalho, né? Já estão acompanhando crianças, né? Que precisam dessa ideia da educação inclusiva, né? Já certamente já estão enfrentando alguns desafios e vocês fiquem à vontade também, né? Eu gosto que nos encontros, quando vocês falam, né, a gente consegue direcionar melhor o conteúdo com a prática que vocês estão vivendo e aí discutindo mesmo como é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode fazer, o que é que às vezes não dá para fazer, né? Enfim, né? E aí a gente vai conversando, e eu acho que assim faz ali a construção do conhecimento de forma mais efetiva, tá bom? Deixa eu pegar aqui o slide para a gente começar. Pronto. Todo mundo consegue ver assim? Tá bem? Dá para ver direitinho? Ótimo. Pronto. Obrigado. E aí, gente, eu vou começar aqui a aula e aí eu quero que vocês falem também. Vamos lá, né? Não é uma palestra, não é uma conferência, não é um monólogo, então falem também.
principalmente, né, que a gente vai ter ali uma pequena provocação que eu queria ouvir a opinião de vocês sobre, tá? Mas, para quem ainda não me conhece, né, tem gente aqui que já falou que, né, esse é o nosso primeiro encontro síncrono, né, então talvez a primeira vez que vocês me vejam falando, né, e ao vivo, né? Então, eu sou Eduardo, tá? Sou professor da disciplina, né, de Fundamentos e Metodologia da Educação Especial. Sou professor da Unitins também efetivo desde 2016, né? Então vou fazer aí ano que vem 10 anos, né, de Unitins. Também dou aula no curso de pedagogia da presencial, dou aula também na segurança pública, no serviço social. Então, estamos aqui sempre dispostos a contribuir com a educação do Estado, tá? E hoje, o tema da nossa aula são transtornos globais de desenvolvimento, um desafio para a inclusão, tá? Essa é a nossa aula de número 13, né? E já estamos aí bem avançados. E aí eu começo, né, para quem já tá aqui, já antes, né, já está acostumado, sempre assim com uma reflexão, uma provocação, uma charge, alguma coisa que nos faça ali pensar em iniciar a discussão, né? A gente tem aqui essa tirinha do Armandinho, que é um personagem bem famoso, né? Existem várias tirinhas dele, né? E aí ele está falando ali com uma pessoa. Na verdade, ele está escutando ali uma pessoa, né? E aí ele está atento, olhando essa pessoa, e essa pessoa fala: eu não sofro de autismo, né? Eu não sofro, né? Entre aspas. E aí fala: tudo bem que eu vejo as coisas de uma forma um pouco diferente, mas eu sofro é do preconceito dos outros. Quando vocês veem isso, o que é que chama atenção na cabeça de vocês? O que é que vocês pensam? Assim, como é que vocês interpretam essa tirinha? Né? E vejam que o Armandinho, né, perceba, ele começa sério, e aí ele fala, né? Aí quando a pessoa fala, tudo bem, que eu vejo que eu vejo as coisas de uma forma um pouco diferente. Aí ele abre o sorriso, né? E aí depois, no último quadrinho, né? E vejam que o sapinho acompanha também ali o sorriso, né? Ele tá ali, né? Acompanha o primeiro, o segundo, e no terceiro os dois já ficam assim com a expressão mais séria, né? O sapinho tá ali com a expressão mais triste, né? O olhinho ali mais triste, a boquinha mais reta, né? Que fala sobre isso. E ele fala, né? Mas eu sofro mesmo é do preconceito dos outros. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês interpretam essa tirinha? O que é que vocês sentem? Para mim, eu vejo que a pessoa que tem a necessidade especial, a dificuldade, o autismo, ela é uma pessoa normal como qualquer, com as suas dificuldades, com as suas especificidades, né? Mas realmente o que o incomoda é o que está fora, né? É como ela é vista, como ela é tratada, como ela é muitas vezes rejeitada, né? Acontece o preconceito e, e são pessoas que exigem muita atenção, carinho, amor, respeito, porque são pessoas como nós, né? Apenas têm as necessidades especiais, tem que ter mais atenção a elas. Perfeito. Pode falar, Natalícia, eu acho que levantou a mão. Pode falar, Natalícia. Um pouquinho, contribuindo um pouquinho com isso daí. Hoje lá eu voltei da licença e voltei a trabalhar hoje. E aí acabou que eles contrataram uma pessoa especial para ficar na minha sessão. E é muito, assim, graças a Deus fazendo a faculdade, você aprende a visão diferente, para a diferença do outro. Mas acaba que a gente ainda é muito preconceituoso com a questão das diferenças. Às vezes o outro não faz com a mesma agilidade, talvez não faça com a mesma solução que uma pessoa, digamos, normal agiria mais rápido. E aí eu olhando para as situações, pensando, meu Deus, o quanto que a gente tem uma visão preconceituosa com o outro. Sendo que são coisas bem simples que se a gente se colocar um pouco no lugar para olhar para essa diferença, você pensa de que forma se fosse eu, de que forma que eu queria ser tratada, de que forma que eu queria ser ajudada com essa situação. E acaba que você olha assim, mas não é uma deficiência para você, mas para ele às vezes é uma deficiência e aquilo ali se torna
uma conquista grande, um espaço que ele tem, que a pessoa que tem essas especificações, esse olhar diferente para a situação, ela faz da gente um ser humano melhor. E não reduz o outro. Ele não deixa de ser um ser humano por ter um olhar diferente, por ter uma visão diferente. Perfeito, Natalice. Só uma dúvida. Não precisa dizer o lugar, mas você trabalha com o quê exatamente? Só, não sei se é educação. Agora eu sou operadora de loja. Ah, tá. Ótimo. Eu era Entendi. consultora, agora eu sou operadora de loja. Tá bom. Então, tipo, essa experiência que você está falando é numa empresa privada, num comércio, né? É uma empresa privada. Tá bom. Obrigado. Só para saber se era no contexto de educação ou não. Exatamente, assim, eu acho que vocês falaram coisas muito legais. E que eles só estão tendo essa abertura para a contratação de pessoas especiais por causa da legislação brasileira que está exigindo. Exatamente. Se fosse essa pessoa e as outras, não teriam sido contratadas. Uhum. Exatamente. Perfeito. Temos a lei de inclusão, né? Valdecleia, você levantou a mão, não sei se você... Deixa eu ver quem está mais aqui. Elivânia também levantou a mão, pode falar. Quem quiser falar, pode falar. Sim, professor, como eu já disse, eu acompanho uma criança especial, né? E ela já é uma mocinha. Então, assim, por ela, mesmo que ela tenha aquele déficit, aquele problema dela, que é pouco, mas você vê que ela tem, assim, a capacidade muito grande de aprender. Aí você fica meio frustrado quando você não consegue ainda, né, passar algum conhecimento. Você fica frustrado quando você vê que aquela pessoa, você pode ingressar ela mais ali naquele meio, mas assim, as pessoas ainda não entendem muito, então ele meio que exclui, né? E talvez coloca ali de ladinho, mesmo com acompanhante, mas assim, os professores ainda não têm aquela associar ele ao meio, né? Fazer atividades que englobem ela no meio, entendeu? Da sala, para ela se sentir. Então fica meio que ainda falta muito, né? A gente fica meio triste com a situação de estar lidando com a situação e não poder fazer um pouco mais do que, né? Realmente, então fica meio. Quando ela quer se interagir, quando ela quer brincar, quando você vê que ela quer participar, e ao mesmo tempo não teve aquela parte né, da responsabilidade da escola, do professor, por não entender ou por não ainda não ter todo esse amplo conhecimento de englobar ela naquela situação de criança, no contexto escolar mesmo, né? Então fica meio que incluído, excluído. Fica meio triste, a gente queria fazer mais e não pode, né? Perfeito, Elivânia. Muito boa a sua declaração, né? Porque a gente vai trazendo isso para a teoria que a gente vai vendo, né? Como é que é a prática diferente da teoria. E o que você falou é algo que a gente está sempre falando aqui, né? Dentro da perspectiva teórica, né? Que muitos profissionais eles não foram preparados para isso, né? A escola, né, faz muito pouco tempo, historicamente, ela está sendo preparada para a diversidade. Então, é algo que estamos ali fazendo parte dessa construção, né? Inclusive, até esse próprio momento da disciplina, assim, essa disciplina ela não existia há 10 anos atrás, né, a obrigatoriedade dela, né? Ela não existia no currículo como um todo. Então, a gente vai vendo que as coisas elas vão sendo ajustadas, sendo modificadas. Alguém levantou a mão aqui? Eu não sei se a pessoa levantou e abaixou. Enfim, uma questão que eu... Foi o professor que levantei a mão. Pode falar, Lê. Só complementar o que as meninas falaram em relação à aceptividade do aluno com autismo, com TOD, DTH, na escola. Aí, como o senhor estava falando aí na questão
da educação especial, agora a gente tem aulas na universidade para nos preparar, para atender melhor esse aluno que necessita desse acompanhamento. Mas aí eu também vejo a questão que, ao mesmo tempo que abre o espaço para a gente ter essa oportunidade do autoconhecimento nas faculdades, em algumas escolas já tem curso, eu também acho que seria bom abrir para alguns pais. Por quê? A gente percebe que alguns usam entre aspas, a deficiência do filho para trazer benefícios próprios, como tem a lei, né? 50% de desconto em qualquer ambiente. E aí, quando esse pai vai lá, usa de má fé e quer 100%, não quer pagar, não quer pagar para a criança utilizar um brinquedo, por exemplo, no espaço, ou dentro da escola. Ele tem 50% de desconto na mensalidade, mas ela quer 100% porque ela tem mais de um filho. E aí tem essa questão que o pai também tem que ter esse acompanhamento, de ter a consciência que o filho ele tem uma necessidade, ele precisa de ajuda, mas que não use isso para o lado de se beneficiar, o benefício próprio, né? Utilizar isso para abrir caminhos para essa criança ou esse adolescente que precisa de ter um espaço melhor, de um atendimento, ou de uma oportunidade de se adentrar, por exemplo, na universidade, ter esse conhecimento. É nesse ponto que eu percebo. Eu fico em sala de aula já, né? E aí eu percebo muito isso sobre alguns pais, que eles precisam desse acompanhamento, de como é a realidade que eles vão enfrentar agora com os filhos. Perfeito. É um outro lado também, né, dessa questão. A gente vai até falar um pouquinho disso também, de que o esforço, né, a contribuição, na verdade, para uma sociedade inclusiva e, assim, uma educação inclusiva tem que ser de todos. Creonice, fica à vontade, pode falar. Boa noite, professor, e todos, né, que estão na sala. Só para complementar a fala da colega aí, como assim, eu trabalho na escola também que tem essas crianças, né, com essas dificuldades. Eu nem falo especial, falo com dificuldades, né? Mas só que, primeiramente, a família tem que aceitar, porque tem família que não aceita. Aí a gente vai, explica para o pai, para a mãe, pede para poder nos ajudar, assim, explica para a gente porque a criança tem essas atitudes, a gente sabe, né? Só que a gente não quer passar para os pais, porque é o pai que tem que falar. E eles escondem isso da escola e não tem como a escola trabalhar dessa maneira. Aí o que acontece? Dificulta o trabalho do professor, do monitor e de toda a equipe da escola, porque eles não têm conhecimento para poder trabalhar com pessoas desse jeito. E nem tem pessoa específica para trabalhar com esse tipo de criança, assim. É difícil, não é fácil. Eu trabalhei 2 anos e meio só com crianças especiais, não tinha nenhum tipo de experiência, trabalhei até com a muda, consegui, o que eu sei um pouquinho é com eles mesmo, aprendi com eles, entendeu? E não foi fácil, porque não é fácil, porque a aceitação tem que ser da família, e é difícil a família aceitar esse tipo de situação. Eles não querem aceitar. Então, assim, essa aula está sendo muito bom, porque a gente está aprendendo e adquirindo estratégia para a gente poder trabalhar em cima disso aí, dessas situações. E era isso. Obrigado, Creonice. Exatamente. Eu acho que vocês tocaram no ponto que eu acho que é um fundamental da disciplina como um todo. Inclusive, a Creonice tem razão. Ela falou, o próprio nome dessa disciplina não deveria ser educação especial, deveria ser educação inclusiva, né? Que já é um avanço, né, de conceitos, né? E provavelmente a gente vai ajustar isso, né, em breve, ali que a gente está, inclusive, revendo o plano político-pedagógico do curso e está ajustando algumas coisas, e minha sugestão, inclusive, vai ser ali, essa é mudar o nome da disciplina para educação inclusiva. Mas, tirando isso, eu acho que vocês falaram coisas muito importantes quando se trata da família, da sociedade, e a gente parte de uma dicotomia, que eu até anotei aqui, entre normal e diferente. Aí eu pergunto a vocês aqui, para a gente fazer uma provocação. O que é ser normal? O que é ser normal? Ser normal, professor, é ser ágil,
É conseguir ter pensamentos rápidos, conseguir solucionar problemas com rapidez. Isso é o que é ser normal para a gente, para a sociedade, né? Será? Só, Será só, que... só que às Pode vezes, falar, Ney. às vezes depende a questão da agilidade, porque tem muitas pessoas que têm necessidades especiais que são super nerds, super inteligentes e super criativos, né? Então, acho que varia muito da necessidade que a pessoa tem. Então, eu acredito, assim, que ser normal vai mais da capacidade de raciocínio da pessoa, né? Do intelectual e, e em todas as habilidades motoras, né? Do corpo, acredito que seja normal. A Suiane levantou primeiro. Pode falar, Suiane. Boa noite, professor e aos colegas. Só para me apresentar rapidinho, eu sou mãe atípica e também sou professora de alunos neurodivergentes. Só voltando um pouquinho lá no início, eu acho que a gente tem que pensar nessa questão de reformulação de terminologias, desde do nome da disciplina, enfim, do currículo da disciplina em si, e até mesmo as nossas referências enquanto futuros pedagogos. Eu já sou professora de letras, formada em letras, aliás, e aí eu já estou na escola já tem um tempinho. E por ter um filho atípico, né, eu fui aprendendo junto também, e isso foi, claro, que influenciando no meu trabalho na escola. E aí, uma das questões é realmente essa mudança de perspectiva de nomes, né, terminologias mesmo. Então, crianças especiais, todos nós somos especiais em alguma área da nossa vida, né? Então, eu sou especial em alguma coisa, você é. Então, essa mudança ela é necessária, né? São crianças neurodivergentes, são crianças atípicas, são crianças dentro do transtorno do espectro, né? Pode se diferenciar assim também. Então, acho que a gente tem que começar dali já na questão de conceito, de princípio, o início mesmo, é mudança de terminologias. Com relação a essa questão do normal, que foi essa provocação que o professor fez agora, bastante pertinente para a gente pensar, desde que mundo é mundo, desde que se teve diferenças perceptíveis, ou no andar, ou no falar, o jeito de pensar, foi criada a partir daquele momento, e vocês podem, enfim, fazer buscas aí na história, uma certa margem, ou seja, os marginalizados, eles foram empurrados para a margem, né, e foram considerados não normais, ou seja, todos aqueles que atendiam ao que o grupo maior, vamos dizer assim, fazia, pensava, falava, andava, tocava, enfim, de uma certa maneira foram considerados, né, entre aspas, os normais. Então, tudo aquilo que fugia daquilo ali, que não era compreendido, então por isso que eles eram empurrados para a margem, eram então tidos como não normais, né? Aí veio essa questão de eufeminização ali de necessidades especiais. Todo mundo tem uma necessidade especial na vida, né, professor? Convenhamos, né? Então, assim, essa fala, essa utilização desses termos, ela é uma espécie de eufemismo para suavizar a deficiência. Quando, na verdade, até um tempo atrás, ficaria muito assim, sério, carregada, essa questão de falar assim, fulano é deficiente. Bom, ele tem a falta de alguma coisa ali. Então, sim, ele tem uma deficiência. Então, a gente está trabalhando já nessa perspectiva dessa mudança. Não é uma coisa cruel você dizer que fulano tem uma deficiência. Bom, ele tem realmente uma deficiência. E aí, essa utilização de necessidades especiais tenta suavizar isso aí, que, na verdade, acaba sendo um preconceito velado. Ou seja, não suaviza nada, faz piorar o negócio. Então, assim, as pessoas já estão sabendo disso, principalmente essas pessoas com deficiência temporária ou permanente, né? Eles já se posicionam. Então, assim, acho que cabe a nós, professores, em formação ainda, né, inicial, a gente já fazer essas mudanças de terminologias, até mesmo porque senão você vai enfrentar uma situação de constrangimento diante de uma pessoa assim, que ela vai te dar uma lição e talvez
seja até positivo, que você vai mudar a partir daquilo ali, vai te fazer mudar, vai te fazer sempre se policiar ali, para, enfim, ter esse cuidado ali na hora de se referir a criança ou adulto, jovem, enfim, idoso com deficiência, né? Então, não tem nada de errado nisso, pelo contrário, uma deficiência auditiva, uma deficiência física, enfim, você está, né? Mas antes de ser deficiente, essa pessoa, ela é uma pessoa. Então, primeiro o nome da pessoa, né? Então, perguntar o nome da pessoa, não se referir a ela, olha, né? O manco, olha, o mudo, o surdo, não, ela tem um nome. Então, antes da deficiência vem a pessoa. Então, é isso. Suiane, muito bom a sua fala, né? E aí você já trouxe justamente a discussão que eu queria travar aqui com vocês. A normalidade, o conceito do que a gente diz que é normal, ele não é natural, ele é histórico, né? Então, como a própria senhora falou, várias sociedades definiram o que é normal. E a gente aqui, vários de vocês falaram, né? É a velocidade que faz as coisas, a capacidade de fazer tal coisa, é uma capacidade motora e tal. Mas todos os elementos, não só que vocês trouxeram, mas todos os elementos que a gente poderia falar aqui, ele não chegaria vamos dizer assim, no modelo ideal ou modelo idealizado de normalidade, porque simplesmente não vai ter. É como a própria senhora falou, todos nós temos uma necessidade especial. Eu sou aqui professor, doutor em história, mas se eu for fazer agronomia, eu vou ter dificuldade, não vou saber, não é na minha área, não tenho interesse. Eu tenho uma dificuldade imensa de aprender inglês, por exemplo. Eu já estudei francês, já tive ali melhor, mas o inglês eu tenho dificuldade. Então, assim, todos nós vamos ter ali questões em que vamos ter habilidades para desenvolver mais facilmente e outras dificilmente. Então, essa ideia que a gente cria de normal, e aí faz essa dicotomia entre normal e diferente, né? O normal e especial, que, como a senhora falou também, é uma forma também de separação, de marginalização, ela é uma questão que é construída socialmente, tanto que a gente não consegue definir isso de forma muito clara e específica, né? Todo exemplo que a gente der aqui, eu posso levantar um contra-argumento e dizer, mas o que é que todo mundo, então, faz as coisas rápido, qualquer habilidade você vai fazer rápido. Então, se eu não jogo bola, ou que eu não tenho habilidade no pé, que nem o Neymar, então isso me faz ser um anormal? Não, todo mundo tem suas habilidades, tem suas diferenças. Então, é isso que eu acho que a gente precisa entender também e levar isso para a disciplina, e não só na disciplina, mas para a nossa atuação profissional. O que a gente entende como normal é uma construção social. E quando a gente entende isso, a gente vai perceber que a escola, sei lá, vamos falar aqui de Brasil, né, esses 500 anos, 500 e poucos anos de escola no Brasil, ela foi pensada para apenas um grupo de pessoas, né, que eram consideradas normais, e que esse grupo ele é muito difuso, ele é muito heterogêneo, ele não é um grupo muito... E, além disso, nós vamos ver, né, nós estamos percebendo que esse modelo de escola ele não cabe mais para a sociedade que a gente vive, né? Ele não está mais ali dando conta, né? E aí também, se a gente for pensar nisso também, quantas pessoas também não ficaram para trás nesse processo, né? Quantas pessoas não eram considerados arrogantes, ou considerados ali desinteressados, ou considerados, né, inquietos, desobedientes, mas na verdade era só porque aquele modelo de escola não estava inclusivo para essa pessoa, né? Então, acho que é isso que nós temos que levar, né? Não só, né, na disciplina, né, de uma maneira geral, mas, né, para a nossa atividade, né? Pensar como nós vamos ter uma sociedade inclusiva, mas uma escola também inclusiva. A gente, obviamente, a gente vai falando muito de escola porque nós estamos no curso de pedagogia, mas se vocês verem, né, a gente teve um trabalho muito forte ali de legislação, como é que essas legislações são construídas, como é que elas foram pensadas, como é que elas foram ali sendo transformadas ao longo da nossa história, né? Então, é uma construção social. A Arlene falou aqui, deixa eu ver aqui.
A pandemia nos mostrou que ser normal e construção de pensamentos ultrapassados da sociedade. Exato, assim, quantas coisas hoje nós não estamos fazendo de forma diferente, né? E quantas adaptações. Por exemplo, né, a gente está aqui hoje num curso, né, de educação à distância, que estamos usando aqui esse recurso de ter uma aula ao vivo, né, síncrona, onde a gente pode ter ali, cada um da sua casa, essa interação. Eu falo para vocês que eu trabalho nesse programa da UAB desde 2013, né? Então, vou fazer aí, já tem mais de 12 anos, né, que eu estou na UAB. E essa comunicação, apesar dela já existir, ela só começou a ser utilizada com maior frequência depois da pandemia, né? Então, a gente poder ter esse encontro aqui dessa forma, né, síncrono, gravado, enfim, né, de maneira ao vivo. A gente gravava a aula, a gente tinha os encontros aos sábados, como vocês têm, né? Mas essa forma aqui, né, mais, enfim, não é presencial, né, mas essa forma mais interativa, ela não acontecia, né? Então, hoje acontece, a gente está vendo como isso é possível. E talvez, imaginem se essa comunicação mais efetiva tivesse acontecido antes, quantas pessoas talvez tivessem continuado no curso, ou quantas pessoas tivessem se dedicado, ou quantas pessoas tivessem tido ali uma relação mais próxima com o curso, né? Quantas pessoas ficaram para trás nesse processo? Então, se a gente pensar a educação de uma maneira mais ampla, a gente vai ver que o modelo que a gente tem de educação, ele ainda não é inclusivo, né? Ele não pensa nessas diferenças. E se cria uma falsa normalidade, um falso padrão, e se tenta alcançar esse padrão que ele é inatingível, porque ele simplesmente não existe. A gente não consegue definir exatamente o que é normal. O que a gente consegue, né? E aí percebam quando vocês pensem nisso, e quero que vocês deixem lá a opinião de vocês no fórum, a gente consegue ver as diferenças, né? É como se a gente pegasse, deixa eu ver, esse lápis aqui, não sei se vocês conseguem ver, esse lápis, ele está na categoria lápis, né? Existe a categoria lápis. Mas todos vocês aqui têm um lápis. Aí vocês podem pegar, eu posso pegar aqui esse lápis e dizer que esse lápis aqui é um lápis modelo, que todo lápis igual a esse é o lápis certo, é o correto. Aí, se você tem em casa um lápis vermelho que cumpre as mesmas funções, aí eu vou dizer, não, mas esse lápis aí não serve, porque ele é vermelho. Ou outro que ele tem uma ponta mais fina, não, mas esse não serve, porque ele não faz tal coisa. E aí a gente acaba, né? Obviamente que eu estou dando um exemplo muito simples, né? Mas a gente acaba criando essa falsa normalidade, e a partir dessa falsa normalidade a gente vai criando diferenças, e como a Suiane falou, a marginalização de determinados grupos sociais. A gente está nessa disciplina de educação inclusiva, estamos falando ali de pessoas com deficiência, mas se você levar isso para outras categorias, né, você vai ver também, né, o quanto você já deve ter discutido isso também em outras disciplinas, né, vocês, se não tiveram, vão ter políticas de relações étnico-raciais, então vocês vão ver também essas questões, as relações de gênero, né, as relações sociais, então tudo isso são grupos que são marginalizados, né? E aqui a gente está falando, né, desse grupo das pessoas com deficiência. E outra coisa que muito importante também que foi levantada é que, de fato, não há nenhum problema, não é nada, e você dizer que é uma pessoa com deficiência e que tem ali, precisa-se de um acompanhamento, no caso de falando de escola, né? Não há nenhum problema. O que não se pode fazer é colocar como se essa deficiência fosse a única característica dessa pessoa. Fazer o contrário. Não, ela é uma pessoa, como a própria Suene falou. Então, assim, eu acho que essa discussão inicial ela é importante por causa disso, que a gente precisa estar sempre relembrando, né, sempre pensando, né, que é como o quadrinho, né, essa charge, ela vai dizer, olha, eu não sofro com o autismo, eu sofro com preconceito, né, ou seja, não há problema em ver um mundo diferente, não há problema em ter atitudes diferentes, não há problema em ser diferente, né? Porque simplesmente não existe ali esse padrão de normalidade que a gente pensa, ele é inalcançável, ele é um padrão que é inventado, é construído socialmente. Pode falar, Suiane. Suiane, né? Desculpa, estava falando errado. Assim, quando o professor fala essa questão da deficiência, né, que existe uma pessoa ali, não só a deficiência dela, gente, quando nós recebemos o laudo do Tomás,
Na verdade, eu acho que toda mãe sabe que tem alguma coisinha ali, tem alguma coisa ali que dá um estalo, assim. Quando a gente recebeu o laudo do Tomás, a minha preocupação foi esse último quadradinho aí. Eu chorei no dia, não por meu filho, né, ter uma deficiência, porque o transtorno do espectro, do TEA, está dentro, né, é considerado uma deficiência permanente. E aí, o que eu sofri na hora que eu chorei foi exatamente esse último quadradinho, o preconceito do outro para com ele, né? Ele era uma criança que não falava, né? Então, assim, aí a minha preocupação de acontecer alguma coisa, ele não conseguiu dizer. Então, assim, foram anos, meses, assim, muita terapia e dentro da pandemia, aquela coisa toda. E então, o meu maior terror era realmente aquela última parte ali. Então, como professora e mãe atípica, até então, quando eu não sabia, quando a gente não sabia, não entendia os comportamentos, eu não conseguia ver o meu aluno, engraçado, né? Que assim, eu não conseguia ver o meu aluno com deficiência pelo mesmo olhar. Mas aí, quando eu me tornei uma mãe atípica e comecei a entender para ajudar meu filho e, consequentemente, entendendo, levava isso para dentro da sala de aula, eu conseguia enxergar o meu aluno com deficiência com um olhar mais afinado, assim, no sentido de melhorar e tentar fazer com que as habilidades deles conseguissem ser mais potencializadas, né? Então, veio de uma experiência pessoal para que isso ocorresse na minha sala de aula. Então, é basicamente aquela coisa, né? Não é assim, né? Esperou acontecer para depois mudar. Então, quem não tem esses casos, eu sei que a sensibilidade não é tão aflorada porque não vive esse dia a dia, né? E eu tenho essa vivência 24 horas por dia. Então, isso me faz perceber melhor o meu aluno e tentar ajudá-lo assim da melhor forma possível com relação às habilidades que eles podem desenvolver em sala. Então, mas eu acho que falta, viu, professor? Na minha época de formação, não tivemos essa disciplina, né, tivemos Libras, só Libras, né, na época, em 2012 ainda, na UFT, e aí agora que eu estou vendo, né, com mais profundidade essas discussões acontecendo, e muitos cursos, inclusive eu fiz aquele curso pela UFT, agora de atendimento especializado, de 100 e poucas horas eu fiz, foi online, foi legal, isso ajudou também. Várias universidades, viu, gente? Quem tiver interesse, eu acho que é legal, não só as outras disciplinas, mas a gente investir nesses cursos também extracurriculares também, para ajudar na sala de aula a gente trabalhar com a disciplina que você for trabalhar, no caso. Né? Então, é basicamente isso, buscar meios outros que não só o que a universidade traz para a gente, porque é muito pouco, né? As coisas estão chegando, as tecnologias assistivas mesmo estão assim bombando com as IAs, então assim não dá para acompanhar, né? Então a universidade não consegue acompanhar, porque são muitas disciplinas, muitas coisas para fazer. Então é preciso que nós, enquanto acadêmicos, nós também façamos essa busca externa de conhecimento para que isso, junto com o que a gente vê na universidade, potencialize então a nossa prática docente lá nas nossas escolas, enfim, nas salas de aula que a gente for trabalhar. Exatamente, perfeito. E é isso, Eliane, quando você traz esse lado, aí eu aproveito também para fazer provocar, né, na verdade, essa reflexão, de que esse terceiro quadrinho, né, que você falou, e é o que tocou você, certamente algo que passa ali, né, por muitos, né, pais, por muitas famílias, né, e aí essa questão é um processo difícil, né, de como é que ali seu filho, que você quer que tenha ali todo carinho, que tenha todo amor, que tenha todas as oportunidades, vai viver nesse mundo que a gente, né, vai buscando essa dicotomia, não que a gente vá buscando, na verdade, esse mundo que existe essa dicotomia entre um padrão de normalidade que ele não existe, ele é sustentável, mas que a gente vai buscando diferenças para caracterizar e, de certa forma, também estigmatizar as pessoas, né? Estigmatizar o outro, né? E aí é muito difícil, né? Assim, eu estou falando na teoria, né? Porque eu não, como a senhora falou, a experiência também ela nos ajuda, né? E vocês também, né? Vários de vocês aqui já estão, né, lidando com a experiência e tal, mas eu não sou pai de uma criança atípica, mas pela leitura a gente sensibiliza-se, né? De como é difícil para a família, né? E como é difícil não exatamente porque a família não aceita o filho, né? Mas por entender que o mundo
vai trazer ali, né, pode ser um mundo que traga mais dificuldades. E aí eu acho que nós que estamos nesse espaço educativo, né, precisamos refletir e pensar nisso também, de como nós vamos ser ali agentes de acolhimento e agentes de transformação desse espaço em um espaço inclusivo, a gente colocar ali, né, nosso tijolinho ali nessa construção, né? Elivânia, quer falar? Fica à vontade. É justamente isso que eu ia falar, professor. No caso, eu acho que a deficiência maior está em cada um de nós, que não, assim, que igual a colega acabou de falar, ela se interessou mais pelo assunto, ela aprofundou mais e ela mudou o olhar dela sobre as outras crianças, por quê? Porque ela sentiu na pele o que é, né, ter um filho e preocupar com o futuro dele. Só que hoje nós, assim, nós ser humano, nós estamos com um déficit muito grande de amor ao próximo que a gente não se preocupa. Eu já vi muito, escutei de professor falar, não, ele está aí mesmo só para cumprir, né? Cumprir uma coisa. É como se eles não acreditassem que lá na frente ele possa vir a ser alguma coisa. Então, além, né, dos governos, além das autoridades, além de as escolas proporcionar, nós, enquanto seres humanos, temos que botar-se um pouquinho no lugar do outro, né, para tentar ajudá-los. Então, a gente começa essa inclusão na mente da gente, né, para poder depois conseguir acompanhar as normativas aí do mundo. Isso, exatamente. Eu acho que nós temos esse papel, né? Eu só acho que a gente, assim, fazendo um adendo, né, Livelha, de que eu não acho que essa é uma questão nova. Talvez eu acho que nós estamos agora no momento, de forma geral, é interessante que a gente consegue discutir isso, né? Porque se a gente for falar de história, a gente já teve povos que escravizaram outros povos que mataram outros povos, grandes guerras que, por pouco, né, esse mundo que a gente tem, ele não existiria, né? Então, acho que a gente está, na verdade, né, pensando assim, trazendo toda aquela legislação que a gente viu, todas essas discussões, né? Essa disciplina dentro dos currículos, né? Eu acho que a gente está ali, na verdade, num momento de transformação para uma melhoria. Pelo menos nós estamos debatendo, nós temos espaços, nós temos legislação, nós estamos conversando. É o ideal? Óbvio que não, né? Mas estamos, pelo menos, tendo essa possibilidade, porque há pouquíssimo tempo atrás, né? Se a gente for falar menos de 100 anos atrás, e essas questões que a gente está trazendo agora sequer eram umas questões que faziam parte do debate público, né? Essas crianças que vocês estão falando, que vocês estão acompanhando, que vocês vivem, essas crianças nem estariam tendo possibilidade de estar na escola, elas estariam dentro de casa, relegado ali ao espaço privado, né? O espaço público não era um espaço para essas pessoas, né? Não era um espaço que era possível. Então, acho que hoje nós estamos ali nesse processo e aí a gente tem que estar sempre ali lutando para que esses espaços eles sejam cada vez maiores, né? Que a gente tenha cada vez mais possibilidades, né? Quanto mais falado, exatamente, mais falado, mais discutido, mais cobrado, né, das nossas autoridades, né? Cobrados ali dos nossos representantes, né? É importante a gente pensar nisso também. Quem são as pessoas? Nós somos educadores, né? Quando a gente vai escolher nossos representantes, quem são as pessoas que podem ali, né, defender essa causa, defender causas que nós achamos que são importantes para nós, né? Porque vão ali pessoas que vão colocar recursos ali na escola para que a escola possa ser de fato ali um lugar inclusivo, porque é uma coisa que a gente fala sempre, todo encontro a gente fala, né? Há essa dificuldade da formação dos professores, há essa dificuldade, mas existem as barreiras atitudinais, né? Existe o preconceito, tudo isso existe, mas existe também uma falta de investimento muito grande para que essas barreiras elas possam ser ultrapassadas, né? Então, às vezes, a gente não pode cair naquela falácia de que tudo vai se resolver com professores. Precisam também de ter um apoio, né? Nós não somos inimigos, né? Nós estamos ali juntos dentro desse processo e nós precisamos desse apoio, desse investimento numa formação inicial, numa formação continuada, numa sala ali que tenha as tecnologias, né, necessárias, materiais de trabalho, né, um grupo,
mais, né, professores também para, né, tratar dessa nova escola, dessa nova realidade. Então, assim, não são questões que... Muitas dessas questões, elas passam também por um maior investimento, né? Não é apenas uma questão de atitude, precisa a gente também pensar nessa questão de que o Estado ele precisa, né, trabalhar com isso. E a Nediana falou uma coisa, né, assim, que eu acho que é interessante. Tem gente que nunca se deparou com alguém diferente, nem na escola, nem na vida, e acha que não existe. De fato, a gente tem que... eu acho que a universidade também, se a gente for pensar, né, ela traz esse espaço das diferenças, né? Porque se a gente for pensar na escola, né, a escola geralmente vai estudar na escola do bairro, né? Então, um bairro ele já tem ali mais ou menos um mesmo grupo social, são os nossos vizinhos que mudam ali. Então, a gente convive muito pouco com realidades diferentes, né? E a gente precisa que a escola ela esteja aberta a essas diferenças e que trabalhe essas diferenças no sentido de, beleza, não tem problema em ser diferente, né? Não há, a questão não é essa, a questão é como a escola vai lidar com essas diferenças e fazer com que essas habilidades elas sejam desenvolvidas de acordo com as possibilidades de todos, né? Então, acho que isso é bem legal e fico feliz aqui, né, que nós estamos, né, tendo discussões tão profícuas, né, discussões tão profundas, né? Bom, gente, adiantando e continuando, né, o texto ele vai falar sobre transtornos globais de desenvolvimento, né, e ele vai, né, coloca ali a sigla TGD, né, e vai falando, né, que são ali definidos como distúrbios que ocorrem nas interações sociais e recíprocas, tá? O texto ele vai trazendo mais detalhes, né, sobre isso, trazendo ali as especificidades, vários, né, transtornos, né, várias ali questões que vão sendo ali mais tratadas, que eu acho que é interessante a gente dar uma lida nisso, mas ele acaba dando ali uma atenção, né, maior sobre o transtorno do espectro autista, né? Os TGDs são caracterizados por alterações qualitativas na comunicação, na interação social e na imaginação, com início precoce e impacto significativo no desenvolvimento global. E aí é uma coisa que a gente precisa, né, talvez agora a gente consiga trazer ali elementos mais factíveis de análises, né? A gente já teve o nosso encontro sobre tecnologias de comunicação e tal, e a gente pensar agora, o padrão de comunicação ele não é único, né? As pessoas elas se comunicam de diversas formas, né? Não é apenas através da fala. E aí como é que a gente começa a entender e principalmente como a escola ela pode possibilitar essa diversidade de interações, né? E aí que eu acho que é uma questão, né, que precisamos pensar e que a gente discutiu inclusive no nosso encontro de tecnologias assistivas. E aí, o crescente número de matrículas, né, de alunos com TGD nas escolas brasileiras, né, nas escolas comuns, né, impõe desafios pedagógicos e institucionais, que é um pouco do que a gente está falando, né? A escola ela tem que ser um ambiente preparado para essa diversidade. E nós, que estamos lá na escola, né, que estamos dentro desse processo, precisamos estar ali preparados. E acho que foi a Suene que falou, que eu acho que é interessante, é de que essa disciplina aqui, ela não vai ser tudo que você precisa, né? Na verdade, essa disciplina ela funciona no sentido de trazer possibilidades para vocês buscarem alguns caminhos, né? Até porque é uma disciplina de 60 horas, né? A gente está vendo textos aqui de pessoas que estudaram décadas sobre o assunto, né? A gente já leu tese, a gente já leu dissertação, a gente já leu livro de pessoas que passaram a vida toda estudando. Então, não vai ser uma disciplina que ela vai te deixar extremamente preparado para tudo. Mas o que eu penso quando eu formei essa disciplina, quando a gente construiu, foi justamente pensar em caminhos. Olha, a partir daqui a gente consegue pensar nisso. Né? A partir dessa possibilidade, a gente consegue ali trazer algumas perspectivas diante da nossa realidade, né? E várias de vocês aqui já apresentaram essa realidade. Então, eu acho que é isso, assim, de procurar outros cursos, de, né, ver ali cursos de extensões, outras
questões além da disciplina. A disciplina, ela é um início, talvez, né, ou ali pequenas provocações, né, da gente repensar e pensar e construir a nossa prática docente diante, né, da ideia, né, da construção de uma sociedade inclusiva e, consequentemente, de uma escola que seja inclusiva e preparada para a diversidade. Aí é onde a gente entra também, né? A revisão de posturas, de metodologias, de políticas educacionais, a gente vem trabalhando isso, né? Essa disciplina é fruto disso, né? Para pensar em algumas ferramentas e algumas atitudes. As políticas educacionais, a gente cansou de ver isso, né? Talvez até tenha sido ali muitas leituras nesse sentido, de ver como é que a legislação é pensada e como nós pensamos nossas práticas também a partir dessa legislação, né? A escolarização dos alunos não pode se basear em modelos padronizados, ou seja, a gente partir de um normal e todo mundo tem que se encaixar. Desculpa, todo mundo tem que se encaixar no que a escola, no que o currículo entende como normal. Não, a gente tem que pensar a escola enquanto desenvolver as atividades a partir das necessidades de todos, né? É aquilo voltando lá para a nossa prova, voltando lá para a nossa primeira aula, para a nossa revisão, aquela chargezinha que eu coloquei, né? Tá lá sentado um ser humano e diz, olha, todo mundo tem que subir nessa árvore. Aí quando você vai ver, vai ter um peixe no aquário, você vai ter um macaco, você vai ter um pássaro, você vai ter um elefante, você vai ter um tigre, você vai ter uma cobra, ou seja, você vai ter uma diversidade ali, só que a atividade, ela é uma única para todos. Então, enquanto você vai pensar nisso, você vai ter um grupo que vai desenvolver facilmente aquela habilidade e para outros é impossível fazer aquela atividade, né? Então, não é não são as pessoas ali, não são aquelas categorias que foram ali apresentadas na charge que vão ter que se adaptar à atividade. É a atividade que tem que se adaptar às pessoas. E aí a gente pega isso refletindo na nossa prática, na escola, no currículo, na formação das políticas públicas, da legislação. Isso, o movimento, ele não pode ser isso e sigam. Não, tem que ser ao contrário. Né? Tem que ser ali de baixo para cima, numa construção ali das necessidades. E, obviamente, né, muitas coisas, a escola, né, ela vai ali aprendendo com o tempo também. Né? Nós ali que construímos esse ambiente, vamos aqui aprender e vamos discutindo isso com o tempo também. O que é importante é ninguém ficar de fora. Né? Por isso que a escolarização é importante, porque depois nós vamos ter ali a independência, já vimos isso na legislação da lei de inclusão, né? A independência, né? A autonomia, né? Que é interessante, que tudo isso faz parte do nosso processo educativo. Então, é fundamental reconhecer as especificidades de cada estudante para garantir o acesso, a participação e a aprendizagem significativa, e não só o que a gente já conversou aqui hoje, não. Deixa ali, vai passando, né? Que tudo vai passando e beleza, né? Que aí tudo isso está fundamentado num preconceito de que aquela pessoa não é capaz de atingir aquela atividade ou de construir aquele conhecimento, e aí misturado com a parte do preconceito também, onde vem ali a pena, né? Não, coitado, ele não pode, a gente até já viu isso em outras aulas, não tem como conseguir ali aquelas atividades. Então, na verdade, é uma construção de uma educação inclusiva que a gente precisa estar discutindo, né? Então, a inclusão de alunos com TGD exige um planejamento pedagógico estruturado, com rotinas previsíveis, uso de pistas visuais e estratégias de comunicação. E aí, né, eu achei muito interessante que nesse texto, né, os autores, né, vão trazendo ali certos comportamentos que podem se ali ajudar e auxiliar. E são muitas questões que às vezes a gente não percebe. Né? São coisas que a gente ali no dia a dia pode mudar, né? Por exemplo, que ele vai falar no que se refere à socialização, contato visual, manifestar interesse por objetos, pessoas e pelo ambiente, identifique-se dentro do grupo, procure o contato afetivo, limites de ações, né? Isso são questões que o professor deve estimular, né? Nós, docentes, estimulamos. Expressar os sentimentos, compartilhar objetos, cooperar com o outro,
compreender e obedecer às regras sociais, realizar atividades com independência e participar de atividades cooperativas em grupo. No que se refere à comunicação, né? Estimular o aluno a reconhecer o seu ambiente, responder o limite dos gestos, atender comandos, compreender o sentido do não, reconhecer partes do corpo em si e dos outros, reconhecer e apontar objetos, figuras, que nós vimos também as estratégias, né? As tábuas, ali as ferramentas, né, de comunicação, as tecnologias assistivas, reconhecer, repetir, emitir sons, emitir palavras isoladas e designando suas necessidades, palavras significativas, o nome de pessoas conhecidas, artigos, pronomes, conjunções, nomear desenhos como cores, formas e tamanho. Ou seja, são estratégias que a gente vai ali desenvolvendo no dia a dia, né? No que se refere aos cuidados pessoais, né? Alimentar sozinho, usar os talheres, mastigar, engolir, controlar o seu corpo, o esfíncter, usar o banheiro, vestir sozinho, guardar os pertences, utilizar os meios de transporte, né? De forma que seja ali a construção de um ser humano, né? Independente, né? De um cidadão independente, né? E autônomo de suas, e consciente, né? E ciente de suas de seu lugar no mundo, né? De qual ali é a sua perspectiva de mundo, de como ele se vê entre o mundo, a relação sua com o mundo e a sua relação com os outros e o mundo, né? No que se refere à cognição, né? Manter ali o contato visual, objetos que estejam fora da sua linha de visão, né? Procurar, né? Explorar toques, interpretar estímulos, né? Formatos, né? Cor, luz, tamanho, espessura, altura, discriminar semelhanças e diferenças, perceber e localizar fontes sonoras, reconhecer a produção de canções, encaixes, folheios, livros, revistas, escrever nomes, atividades com papéis e brinquedos, né? Estão falando aqui de forma rápida, porque isso tudo está lá no texto, tá? É só para a gente ver ali exemplos de possibilidades, que às vezes a gente pensa, nossa, é muito difícil, é impossível, mas com alguns gestos ali, essas barreiras atitudinais, elas começam ali a nos conectar com nossos estudantes, né? Atividades motoras, né? Controle de cabeça, rolar, sentar, arrastar, engatear, ficar de pé, andar, pular, correr, arremessar objetos, bola, dominar a coordenação ali de vários membros de forma ali alternada, movimentos coordenados de mão e dedos, para perceba ali a dominância lateral em seu próprio corpo, né? São estratégias que são ditas. E aí é questão também, né, essa parte, né, os autores já vão terminar desse envolvimento múltiplo ali, a importância da relação da escola com a família, né, que vocês já falaram, mas também pensar ali que a escola é que deve ser esse ambiente inclusivo, esse ambiente seguro, esse ambiente que acolhe ali a todos, né? Então, a inclusão ela é apresentada não como um processo imediato, né? Como está falando, é uma construção, né? Nós temos ali centenas de anos, de séculos ali, né? De marginalização de diversos grupos sociais, né? Então, não vai ser de um dia para a noite que a gente vai conseguir isso, mas faz parte da nossa luta, né, da nossa experiência, a construção de uma sociedade melhor e, consequentemente, uma sociedade, uma escola inclusivas, né? Então, assim, a partir desse movimento coletivo e contínuo, né? Superar essas concepções patologizantes e excludentes, que é o que a gente falou, né? A pessoa com deficiência é, antes de tudo, uma pessoa, né? As pessoas elas não podem ser caracterizadas ou estigmatizadas pelo que nós, enquanto sociedade, entendemos que sejam ali as suas diferenças, né? É uma pessoa que tem ali uma questão, um transtorno, um distúrbio que precisa enfim, que tem ali as suas necessidades para desenvolvimento de algumas habilidades e tudo bem. E é isso, e só isso, né? Assim, que precisa ser ali de todo o objetivo, porque se a gente for pensar, né, qual é o objetivo da escola, né? Formar cidadãos cientes do mundo e com habilidades básicas para se relacionar, para saber ser ciente ali dos seus direitos e dos seus deveres. E é isso.
né? Isso é um objetivo que serve para todos, propondo ali uma abordagem pedagógica centrada nas potencialidades dos sujeitos e não nas suas diferenças, né? E não no que não se pode fazer ou que se seja mais difícil fazer, mas sim no que é que nós conseguimos, quais habilidades nós conseguimos desenvolver de uma forma ali eficiente, né? E aí a gente entra para o outro capítulo, que fala ali, né, das altas habilidades e superdotação, uma reflexão, né, que muitas vezes a gente vê, né, esse grupo de pessoas, né, numa dicotomia muito grande também, ou, né, capacidade acima da média em uma ou mais áreas intelectuais, mas também muitos acabam passando ali desapercebidos, né, ou são rotulados como problema, porque é aquela questão, se entediam com facilidade, porque é um conhecimento que não nos chama a atenção, e ao questionarem ou agirem de forma incomum, já viram ali aquele problema ali para a escola, né? Mas existe ali características que precisam ser desenvolvidas, né, dentro dessa escola inclusiva, como o pensamento crítico, a criatividade, vocabulário, a sensibilidade, e também entender que essas adaptações, né, eles a escola precisa ter isso em mente, né? Nós, enquanto docentes, construímos, gestores, né, precisam ali estar atento a essa construção, né? Enquanto discutimos muito, né, e com razão, as deficiências e os transtornos de desenvolvimento, as altas habilidades de superdotação são quase invisíveis nas políticas públicas na prática pedagógica, né? Ela vai trazendo, os autores, né, vão trazendo essa dificuldade, né, de como tratar e de como enxergar. Confunde-se com necessidade educacional especial com dificuldade de aprendizagem. E aí né, os desafios que nós temos, né, enquanto docência como escola. Essa falta de formação e sensibilização, né, que nós estamos aqui trabalhando justamente sobre isso, a falta de materiais adequados e a formação de currículos, porque se a gente pensar, se há 15, 20 anos atrás a gente não tem docentes que tiveram essa formação, essa sensibilização, a gente não vai ter gestores, né, que tenham essa preocupação, consequentemente, a gente não vai ter currículos pensando nisso. Obviamente, a gente sabe que existem, mas a gente precisa ali, né, travar essa disputa, essa luta pela inclusão diariamente durante ali a nossa formação profissional. A resistência a essa diferenciação pedagógica, como se houvesse um normal a ser alcançado, e a gente acabou iniciando a aula justamente fazendo essa provocação de que é muito difícil a gente conseguir estabelecer o que seria essa normalidade, né? E a estigmatização desse aluno ali como nerd, como metido, como difícil, né? Ou seja, como um diferente, né? E como o marginalizado, que foi um termo que a gente já usou aqui, que cabe perfeitamente nessa situação. E aí, vou até aumentar aqui um pouquinho, mas não se preocupem, tá? Isso aqui tem no texto, né? E tem também lá e o slide também já consegui lá colocar lá no Educa, tá? Então, a gente tem esse quadro sinótico, né, de caracterização do aluno com altas habilidades, que eu acho que é importante também, porque a gente vai expandindo ali o nosso olhar, né? A gente vai conhecendo melhor ali o nosso estudante. Então, a gente vai ter as características, né, as condutas. Não vou exatamente ler tudo aqui, até porque a gente já está com isso lá no livro, né? Mas que são ali comportamentos, condutas, alguns problemas que esses comportamentos podem gerar, que essas características, essas condutas podem gerar, e que a gente certamente vai conseguir identificar ali algo que a gente já viu, né? Algo que a gente já conheceu alguém, um relato que foi falado, né? Sobre, né, essas questões ali, no caso de crianças com altas habilidades ou superdotação. Bom, gente, foi isso, né, essa ideia que eu trouxe para vocês hoje, né, da nossa aula, mas estamos aqui abertos a ouvir de vocês, o que é que vocês acharam, o que é que, se tem alguma dúvida, algum comentário, vocês, né, são turmas aí muito participativas e eu gosto muito de ouvir vocês para saber como é que a gente consegue, né, fazer esse trabalho ali de uma forma coletiva. Então, o microfone está aberto, né, para dúvidas, comentários, enfim,
para quem quiser se expressar. Bom, foi uma aula bem coesa dentro do limite, conseguiu fazer com que a gente participasse, cada um colocasse suas experiências que acabam ajudando o outro, né? Possivelmente, na hora que o outro for passar, consegue lembrar um pouco, olha, meu colega na aula comentou, a gente já consegue até começar a olhar melhor para o ser humano, né? Esquecer um pouco da deficiência, porque o que a gente acaba vendo mesmo é que só por a pessoa ser diferente, a gente esquece da pessoa e foca na deficiência. Isso, exatamente. Eu acho que é muito legal, assim, essa interação, né, que vocês têm, porque a gente consegue trazer ali, fazer uma relação entre o que os textos estão falando com a realidade que nós vivemos, né, com que cada um, as experiências que vocês estão vivendo, né, das formas mais plurais possíveis. Elivânia, fica à vontade. Professor, eu queria perguntar ao senhor, assim, conselhos, sugestões, na prática, como eu faço para ajudar mais? Como eu faço para que em que eu foco para mim conseguir ajudar a pessoa que eu estou acompanhando, a criança que eu estou acompanhando? Que sugestão o senhor me daria? Perfeito, Elivânia. Bom, eu acho que é uma questão muito ampla, né? São muitas questões, mas eu acho que, como nós, né, como professores, né, porque eu falo, é o que eu sempre trago, né? Não adianta a gente sempre colocar a culpa ali na escola e no docente, como se não houvesse ali instâncias que deveriam estar agindo mais e não estão, né? Mas nós temos a nossa responsabilidade, né, enquanto docentes. Então, quando a gente vê esse quadro aqui, deixa eu colocar ele aqui de novo, eu acho que são questões que a gente pode fazer de uma forma. Só um momentinho, que eu acho que eu sem querer fechei aqui, mas vou abrir novamente. De uma forma que, né, primeiro, né, essa nossa discussão de tratar as pessoas como pessoas, né, já é um grande avanço, né, como a Suiane já falou sua experiência enquanto docente, enquanto mãe, né, de falar, olha, a gente entender que as pessoas elas não podem ser vistas ali como se a sua deficiência fosse a totalidade do seu ser. Então, somos pessoas, né, e temos ali. E essas questões, como você me falou de questões práticas, eu vou colocar aqui novamente, somente. Pronto. Eu acho que esses caminhos que o texto vai trazendo, aqui, ó, se a gente pensar aqui, ó, que, né, eu imagino o quanto você está, né, interessada e, de certa forma, talvez até angustiada, querendo ali contribuir mais, né? Mas se a gente pensar aqui, ó, na socialização, temos algumas questões ali que, né, esse contato visual, ver quais desculpa, quais objetos que são interesse. A nossa aula também, Elivânia, das tecnologias, né, assistivas, né, de materiais, porque a gente às vezes pensa, a tecnologia, óbvio, tem muitos softwares, tem computadores e tal, mas tem outras questões que são mais simples também, como tábuas, objetos, letras, que a gente consegue ali facilitar essa comunicação, né? Então, aqui a gente vai ter questões sobre a socialização, aqui sobre a comunicação, né? Reconhecer aquele ambiente, imitar ali os gestos, repetir, emitir sons onomatopeicos, que ali a gente consiga ali facilitar essa comunicação. Cuidados pessoais, tentar desenvolver isso, enfim, né? A gente já está no curso de pedagogia, são questões ali para todos, né? Só que as formas elas vão ser um pouco diferentes, né? Como alimentar, como dar ali, estimular essa independência e autonomia. A cognição, o contato, veja como ela sempre, o texto sempre fala, né, do contato visual, né, estimular alguns
estimular alguns estímulos ficou estranho, né? Mas estímulos visuais, estímulos sonoros, né? Do toque, do tato, estimular os nossos sentidos. Na verdade, era isso que eu queria dizer. Os nossos sentidos, né? Localizar ali, né? Dobrar, enfim, são várias estratégias. E aqui também as atividades motoras, né? Antônia, você quer falar? Pode ficar à vontade. Oi, professor, boa noite. Boa noite aos meus colegas. Eu quero só parabenizar o senhor por essa aula maravilhosa. É a segunda aula do senhor que eu assisto, a primeira foi gravada, que eu entrei, já fiquei curiosa para ver algumas aulas. E eu quero parabenizar, porque foi uma aula maravilhosa. Eu trabalho em escola também. Eu sou assistente de professor, o meu aluno ele é autista. E para trabalhar com ele, eu cheguei a fazer alguns cursos também, para poder entender como que eu ia trabalhar. Pelo AvaMec, inclusive, tem muitos cursos lá que abrange essa área. E eu já fiz, e essa aula me ajudou muito também, eu achei maravilhosa. Não, que bom, Antônio, eu fico muito feliz, assim, é uma disciplina que eu tenho muito carinho, assim, porque não era algo que eu estudava anteriormente, né, comecei a estudar quando eu entrei no curso de pedagogia, mas algo que sempre me levou a estudar é essa ideia do que acho que foi até a Suene que trouxe, né, de grupos marginalizados, né, então o que me levou a estudar história foi entender como as sociedades, elas acabam ali, né, criando essas desigualdades. E quando a gente está vendo aqui, né, um curso de educação inclusiva e de pessoas, né, e como isso afeta, né, a vida de pessoas com deficiência, a gente está vendo que é uma construção social de uma desigualdade, né? E se a gente pensar, né, toda e qualquer desigualdade, seja ela de gênero, de raça, de classe, ela existe porque tem grupos, né, que acabam se privilegiando e que tentam ali conservar os seus privilégios. Então, quando a gente pensa ali numa escola que seja inclusiva, numa sociedade que seja inclusiva, a gente está pensando numa sociedade que seja mais democrática, que seja mais justa, que seja mais igualitária. E, no final das contas, eu acho que é isso que talvez todos nós aqui estejamos lutando e que estemos ali, né, dedicados ali a esse processo educativo, né, da gente ter ali esse cuidado, né, na formação ali de outras pessoas, né. Elivânia, fica à vontade. Professor, só uma dúvida, o senhor falou no começo da aula que essa matéria vai ela vai o quê? A gente, quando chegar em junho, passa a aprofundar, ou sai o senhor, entra outro, como que fica esse... Não, Elivânia, eu acho que você foi uma das que entrou depois, né? Acho que você me falou, né? Sim, eu entrei em março. Entrou em março, né? Então, a disciplina ela vai terminar em junho, tá? Então, ela termina em junho, né? E nós vamos ter a segunda desculpa, a A2, né? E ela finaliza, né? Então, a gente ter o que a gente está fazendo agora, o que eu acho que foi essa parte que eu estava falando, é que no começo da disciplina a gente focou muito na questão das políticas públicas, da construção da legislação, de como as sociedades, né, elas foram entendendo as pessoas com deficiência até a gente chegar aqui na necessidade de entender a importância de uma sociedade inclusiva e, né, o objeto nosso aqui, uma escola que esteja preparada para essa diversidade. Então, a gente viu muitas questões legislativas, né, no sentido da gente ver como o mundo foi transformando-se até então. Pode falar. Mas assim, aí o senhor vai continuar conosco com outra matéria, ou o senhor sai junto com a matéria, o senhor também? Ou o senhor pega outra? A gente ainda não chegou nessa parte, Elivânia. Assim, existem outras disciplinas, mas a gente ainda não discutiu, né? Porque, por exemplo, uma parte de vocês vai para o quarto período, né? Mas outra parte eu não sei se vai para o primeiro ou para o segundo, a gente ainda não chegou nessa parte. Então, eu espero sim continuar com vocês em outras disciplinas, será um prazer, mas a gente ainda não chegou nessa parte. Resumidamente é isso. Não, a gente só deve falar mais disso lá para junho,
né, quando estiver montando já o próximo semestre. Porque, inclusive, eu falei isso agora, mas eu nem sei, inclusive, né, talvez até você, a professora Mariana já tenha dito a vocês, mas eu não sei exatamente como é que vai ficar os professores, né, ou, desculpa, os alunos que entraram agora, né, que vão precisar fazer ali ainda o primeiro período, o segundo período, não sei ainda. Né, talvez a coordenação já saiba, mas eu não sei ainda. Mas é isso, espero que sim. Espero continuar com vocês aí em mais disciplinas, que tem sido uma experiência muito bacana, né? Toda essa conversa, né? Eu gosto muito quando vocês falam, porque a gente vai trazendo ali essa experiência do dia a dia, né? E como a gente pode refletir sobre a nossa prática a partir do dia a dia, né? E não ficar aquela coisa só dos livros, né? Que parece ser muito distante, mas como a Elivânia perguntou, tá, professor, mas e aí, o que é que eu posso fazer amanhã, né? Como é que eu posso, o que é que eu posso mudar amanhã? Não, obrigado, senhor. Não sei. Mas, assim, é bem possível, né, que a gente se encontre ali mais vezes, né? Obrigado. É bem possível que a gente se encontre mais vezes, né? Por exemplo, na pedagogia, eu tenho a disciplina, no presencial, né? Tem a disciplina que vocês vão ter também, logo, que é a disciplina de ensino de história, né? Fundamentos e métodos de ensino de história. Então, estou aí, quem sabe, né, posso, mas, enfim, espero, né, continuar com vocês e reencontrar vocês mais vezes. Inclusive, espero conhecer, né, vocês pessoalmente. Na 1 eu não tive como, né, enfim, não pude viajar, mas quem sabe, né, na 2 a gente consiga, pelo menos uma parte de vocês, a gente se conhecer pessoalmente, né? Mas é isso, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? A lista eu faço o Google me dá o relatório, tá, Diana? Então aí eu faço, né, a lista de quem está presente pelo relatório do Google. Ele fala quem entrou, que horas saiu, ele dedura vocês de todas as formas. Mais alguém, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Mais alguma questão? Então é isso, gente. Obrigado, Diana. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo carinho, né? E espero. Pode falar, Larinha. Fica à vontade. Só para saber, professor, eu entrei, a aula já tinha começado, não sei se começou, se falaram no começo da aula, sobre a metodologia da A2, se vai ser a mesma da A1. Eu falo a questão da divisão da nota. Ótima pergunta. Sim, nós falamos, mas não tem nenhum problema. Eu vou repetir aqui para você. Deixa eu só abrir de novo aqui o documento, que aí eu falo certinho. Mas a metodologia é a mesma porque ela é uma questão do curso, tá? Então, acho que todas as disciplinas, elas meio que repetem isso, né? Então, A2, né? A1 e A2, ela vale de 0 a 6, né? Do mesmo jeito. E nós temos ali as atividades, né, virtuais, que valem de 0 a 4, tá? E aí, uma coisa que a gente não fez na primeira foi deixar claro, e eu peço desculpa a vocês, né? Mas agora eu já vou deixar claro exatamente quanto vale e quais são essas atividades. Mas todas as atividades, isso é importante que vocês saibam, todas as atividades que elas são propostas, sejam atividades que vocês precisem ali postar o documento ou os fóruns, tudo que está lá naquele campozinho que a gente separa, a atividade, ela precisa ser feita, tá? Ela precisa ser realizada. As nossas atividades, como a gente está tendo um semestre um pouco diferente, né? Muitas colegas estão entrando agora, né? Entraram há pouco tempo, muitos colegas entraram até após a 1, essas atividades elas vão ficar abertas até o dia 7 de junho, mesmo as que já passaram. Então, por exemplo, a nossa primeira aula depois da 1 foi a rota, não sei ainda, Diana. A gente ainda também não chegamos nessa parte. A nossa rota de número 10, que foi a primeira rota após a 1, ela já tem um fórum lá. Então, vocês precisam participar desse fórum, conversar lá, né? O Gleiber está sempre atento, está sempre acompanhando vocês. Então,
esse fórum ele está lá aberto e ele vai ficar aberto até o dia 7 de junho, tá? Então, a gente tem um fórum da Rota 11 também sobre justamente as tecnologias assistivas e a comunicação alternativa, que eu acho, Elivânia, que você, a sua questão vai te ajudar muito, o texto que está lá, né, pelo que você perguntou, acho que você tem interesse, então vai te ajudar bastante, né, nessas questões. Então, esse fórum também está aberto, e nós tivemos a nossa primeira atividade na semana passada, tá? Que foi a de políticas públicas de inclusão no Tocantins. Então, analisaram ali como a inclusão é abordada nas políticas públicas do nosso estado, né? E ali tem um texto e tem ali a atividade. Nessa semana, né, não, nós temos outro fórum também, né, que é, né, sobre o assunto que a gente discutiu hoje, né, transtornos, né, funcionais específicos, e nós vamos ter outro fórum também na próxima semana. E, por fim, na última semana, né, nós vamos ter uma atividade que também sobre gestão escolar e educação inclusiva. Então, vejam só, todos os fóruns, eles valem até meio ponto, né, dependendo ali da qualidade, da sua participação e tal, e as atividades, elas valem um ponto. Tá bom? Então, nós temos duas atividades, uma já está disponível, a outra só vai ser lá no final da disciplina, e os fóruns também, vários fóruns ali também já estão disponíveis e vocês podem participar. Então, veja, mesmo os fóruns de aulas passadas, até o dia 7 de junho, eles vão estar abertos, então vocês podem participar, né? Não só para que contabilize ali a pontuação, mas para que, né, vocês vejam ali o que é que foi falado, para vocês interagirem, né, entre vocês, né, discutirem ali, né, no bom sentido, né, os temas ali que foram apresentados, tá bom? Então, já está tudo disponível e não esqueça, ó, vai ficar tudo aberto até o dia 7 de junho. Beleza? Mais alguém? Professor, eu estava falando assim, a questão da prova mesmo, né? Tipo, vou dar um exemplo. Porque na prova, na 1, mais da metade da nota ficou depositada só em 2 questões. Aí eu estou perguntando se vai ser do mesmo jeito a próxima. Que foi nas questões de escrever, né? Discursivas, exatamente. Eu ainda não fiz a A2, tá? Eu ainda não elaborei. Mas posso pensar ali, talvez, em distribuir, né? Assim, cada um, meio que, os professores meio que decidem, mas eu posso, né, colocar ali. Mas é que, de fato, as questões discursivas, né, elas acabam exigindo mais de vocês, né? Porque exige que vocês, né, tragam ali a leitura do texto, elas acabam valendo mais. Mas posso pensar em talvez fazer uma em vez de duas, né? Quando eu for elaborar a prova, eu vou levar em consideração a sua fala, tá bom? Lucirlene, pode falar. Boa noite para os colegas, professor. Mas nós que já fez a prova A1, não vale o fórum mais, né? Vale, esse fórum é para A2. Aí vai valer para 2, é? Isso, exatamente. A partir da rota 10, tá? Você não vai mais fazer o da etapa 1. Agora nós estamos na O que eu etapa estou 2. falando, porque o da etapa 1 já não vale mais, né? Não, Porque já não. está concluído com as notas. Isso, Tá certo. exatamente. Exatamente, é da A2. Tá bom, obrigada. Nada do Rico Canene aqui falando da 1. Mas, pelo que eu vi nos resultados, vocês se deram muito bem. Camila, é uma questão que quem vai conversar com vocês é a professora Mariane, tá? Que é a coordenadora do curso. Eu não tenho muitas informações sobre como é que vai ser, né? Porque a gente teve uma reunião, foi falado um pouco, mas assim, eu acho que é melhor vocês conversarem com ela, que ela vai ter as informações mais certinhas, ou talvez o tutor ou a tutora presencial, né? Vai te dar essa informação mais certinha, né? Mas deixando aí claro que ninguém vai ser prejudicado porque entrou depois,
tá? A gente vai fazer aí um trabalho específico com vocês e tal. Agora, a questão mais prática, de prazo, do que é que vai ser feito, eu acho que é melhor vocês conversarem com o tutor presencial ou com a professora Mariana, que eu acho que ela vai ter informação mais precisa, e aí eu não queria aqui me arriscar e dar uma informação que talvez não seja a melhor informação para vocês, tá? Então, o ideal é conversar com ela mesmo. Elivânia, pode falar. Professor, eu ainda dou muito assim errada, porque eu não sei se é eu que não sei ainda, ou se é a rota que não disponibiliza quando você coloca uma atividade, por exemplo, você tem muitas atividades aguardadas, aí quando você vai anexar uma nota, uma rota lá naquele fórum, às vezes vai igual eu já fiz, vai errado. Eu ainda não consegui. Como que eu desfaço aquele erro para colocar de novo? Aí eu tenho que anexar outra atividade em cima daquela, igual eu fiz uma vez, porque não dei conta, ou é porque a rota não disponibiliza você de apagar essa. Olha, boa pergunta. Não sei se a Neiane, você quer falar sobre isso, é? Nessa questão aí, foi falado para a gente que você tem que citar a mensagem. Você colocando lá no fórum, colocar citar, ela vai aparecer a mesma mensagem, você vai corrigir o erro. Se por acaso você não conseguir, aí no caso tem que pedir o professor para apagar e você refazer. Por isso eles sempre pedem para a gente responder primeiro no Word, no digitar primeiro no bloco de notas, antes de digitar, até para evitar quando você for enviar e a plataforma dar um bug e aí acabar você perdendo o que você fez. Então você copia antes em outro local, aí depois você vai em copiar e colar lá e coloca para enviar. E sempre olhar antes, né, para evitar essa questão. Aí se precisar corrigir, você coloca em citar, que aí ela vai aparecer a mensagem de novo. Aí você pode digitar novamente embaixo ou corrigir em cima do texto. Mas, Neane, eu falo é aquela que você vai carregar a atividade, justamente essa que você faz no Word. Aí você vai lá carregar a mensagem, aí tem vezes que você, por exemplo, coloca um errado, uma tarefa que era de sociologia, você colocou em psicologia. Como faz para desmanchar, para tirar daquele carregar lá e colocar a certa? Ainda não dei conta. Nessa daí tem que tomar cuidado, porque tem, acho que no máximo duas opções, dois campos para você postar. Você pode colocar até dois. Se ultrapassar, aí sim tem que ser só com o tutor, o tutor à distância ou o professor, para retirar aquele anexo para você repostar o correto. Nesse daí tem que ser só o professor mesmo, é só eles que têm o acesso para retirar, para excluir. Beleza, obrigado, Neiane, porque eu também não sabia, porque o nosso, o do professor, ele é diferente, né? Então eu também não sabia de responder. Né? Mas é isso. Mais alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Quer falar alguma coisa? E, professor, Pode falar. sobre as provas, pelo menos para mim, eu acho melhor aquelas que é só para ler e marcar, porque descrita é muito. Tem que ter muita. Ler muito, aí é muita prova num dia só, aí gente embanana. Eu mesmo, na sua matéria, a do professor Nilcélio, que é psicologia, eu já não saí bem, que eu já estava com a minha cabeça já toda bananada, com as de cedo, com um, e tinha muito. E todas elas teve dúzia de descrição, né, para escrever. Então, eu acho mais. A gente tem que concentrar mais ainda. Então, eu acho que, para mim, né, eu acho melhor de marcar, né? Não, mas você tem razão, porque assim, como vocês fazem todas as provas num dia, né, é bem pesado, né? Não é nem Então, tanto porque eu não sei, porque a matéria sua mesmo, eu gosto muito dela, a sua explicação, eu entendo bem, mas as três últimas da tarde, quando a gente vai fazer, já está com a cabeça toda embananada já, pelo menos eu, né? Já não tem muito raciocínio rápido, aí eu fico, meu Deus, aí saí mesmo assim na raça, viu? não, mas você tem razão, porque, né, muita coisa num dia só, né? São muitas matérias, muita coisa de fato. Mas aí a gente tem que pensar também, é porque assim,
A questão da escrita, ela é importante porque, né, muitos de vocês aqui tenho certeza que quer fazer concurso, quer fazer ali uma prova, e isso vai acabar sendo exigido de vocês, né? Em algum momento a gente vai fazer o ENAD também, né? Então, isso também vai ser exigido de vocês. Vocês vão fazer o TCC, né? Então, em algum E momento... fala nesse TCC. Não, mas você não precisa se preocupar, Não, não. você foi antecipado, né? Não, exatamente. A gente tem que entender esses processos como eles são, como processos, né? Então, se a gente está ali, cada dia, cada parágrafozinho que a gente escreve no fórum, cada texto que a gente lê durante a semana, cada momento, eu não sei se, eu vou dizer aqui uma questão que funciona para mim e tem funcionado aí nesses meus 20 anos aí, desde que eu entrei na universidade. É o hábito, né? Então, assim, se você começa 15 minutos por dia, aí daqui a pouco, na outra semana, você está estudando meia horinha ali por dia, meia hora que você vai ali se concentrar só para aquilo, larga o celular, bota ali um alarme no celular e, bom, meia horinha aqui vai ser a hora que eu vou sentar para ler o meu texto, né? Vai ser o dia, meia horinha ali por dia, aí depois vai aumentando, vai diminuindo, tem dia que não vai conseguir, é normal, né? Tem dia que vai ser mais corrida, tem dia que vai acontecer alguma coisa, mas manter ali sempre uma regularidade, eu acho que isso é importante, assim, uma disciplina no nosso estudo. Claro que, né, cada um tem sua realidade, cada um tem suas demandas, cada um tem suas questões, mas tentar ali, né, 15 minutinhos, 20 minutinhos, de acordo ali com a sua realidade, deixar ali exclusivo para, ó, essa é a minha hora do estudo, ninguém aqui vai me atrapalhar, e esse é o meu momento, é o momento para mim. Aí a gente vai se organizando, eu acho que é uma boa dica aí, pelo menos para mim funciona, né? Então eu espero que funcione para vocês também. É isso, pessoal. Mais alguém? Alguma dúvida? Alguma questão? Não? Então, pessoal, agradecer a vocês, tá? Por mais esse encontro.